Preparações antes do ataque. Parte 1. Terceiro dia do mês do fogo inferior, nono mês, 18 e 27. Já era noite quando Brahim pôde retornar à casa de Stronov. Já era tarde quando entregou sua vigia aos guardas que Klimb havia chamado. Agora liberto do estresse da batalha, ele percebeu que estava com tanta fome que seu estômago até roncava. Tomara que não tenha deixado o Stronov esperando, ainda mais se ele tiver com fome. Não sei onde vou enfiar a cara se isso acontecer. Ele abriu a porta da casa. Naturalmente, Gazef permitira que Brahim tratasse essa casa como se fosse sua. Quando Brahim entrou e caminhou em direção ao quarto que Gazef lhe emprestara, ele ouviu o som de passos indo em sua direção. Alguém deve ter ouvido ele entrar. Ele supôs que fosse Gazef, e quando a pessoa que fez esses passos desceu as escadas, seu palpite se provou correto. Antes tarde do que nunca, um Glaus. Foi em algum lugar? A pergunta de Gazef não continha nenhum sinal de repreensão. De fato, quando Brahim caiu em contemplação sobre como responder à pergunta, Gazef, por sua vez, olhou para ele com olhos brilhantes de interesse. Se não se importa, que tal conversar durante o jantar? Brahim aprovou a sugestão. Amaciou a barriga e riu. Essa é uma ótima ideia. Onde a gente vai comer? Gazef pareceu surpreso por um momento, e então levou Brahim para a sala de jantar, dizendo por aqui. Vai fazer os caseiros cozinharem algo? Essa não me diga que você vai cozinhar? Gazef sorriu amargamente para aquela pergunta inesperada. Não, eu cozinho bem mal. Dizendo isso, ele franziu os lábios em um sorriso sugestivo e acrescentou. No entanto, tudo o que meus caseiros fazem é bem suave, provavelmente porque estão acostumados. Na minha linha de trabalho, gostaria de comer coisas com sabores fortes, mas eles simplesmente não entendem. Brahim riu e brincou. Quer dizer que até mesmo o fodão do capitão guerreiro do reino é forçado a comer comidinha leve e saudável? Gazef não protestou, apenas franziu a testa e respondeu: é a vida. E completou: até pensei em deixar você experimentar a minha famosa comida caseira, mas acabei comprando comida fora. Veja só. Sou obrigado a agradecer por tanta consideração. Brahim sorriu timidamente quando disse isso. Gazef pareceu achar engraçado e sorriu. Então, aproveitou para retrucar. Então quer dizer que pode cozinhar, um Glaus? Mas Brahim respondeu afiado. Nada demais, uns pratos simples. Sabe como é? Seria muito difícil passar pelo que passei sem saber cozinhar alguma coisa. Eu treinava sozinho. Ah, tá. Gazef respondeu quando eles entraram na sala de jantar, onde ele pegou a cesta colocada perto da parede. Parecia grande o suficiente para colocar um bebê, e uma fragrância emanava de dentro, agraciando o nariz e estimulando o estômago. Os dois sentaram-se frente a frente. Depois de colocar vários pratos na mesa, levantaram copos cheios de vinho e brindaram. Não houve ocasião especial para o brinde. Eles simplesmente beberam o vinho em silêncio. Um sabor refrescante se espalhou de suas bocas. Depois de 2 goles, Brahim largou o copo. Ele tossiu e disse em tom sério. Já tinha tempo que não tomava uma. Digo o mesmo. Ou melhor, já faz tempo desde que jantei em casa. Trabalhar no palácio é difícil, né? Há muito para um capitão guerreiro fazer. Fica no comando da segurança da família real também? Sim. É o que eu faço na maior parte do tempo. Brahim podia sentir a verdadeira natureza de Gazef através de suas palavras. Seria bom não levar tão a sério, mas ele insistiu em não pestanejar. Os nobres devem odiar plebeus assim. Parece que o palpite de Brahim estava certo, pois Gazef raramente mencionava os nobres. Apesar de sua alta posição como capitão guerreiro do reino, Gazef falava principalmente sobre seus deveres militares ou como servia à família real. Não havia praticamente nenhuma conversa sobre o decadente mundo dos salões de baile e banquetes. Uma barreira social imponente ainda o separava dos nobres, embora essa prática tivesse desaparecido em grande parte no império vizinho. De repente, Brahim achou a situação atual muito cômica. No passado, ele havia aperfeiçoado suas habilidades com a espada para derrotar Gazef, e tinha egoisticamente pensado que a próxima vez que eu te encontrar vai ser uma batalha até a morte.
No entanto, agora os dois estavam juntos como amigos que podiam compartilhar uma bebida. Talvez Gazef tivesse percebido seus pensamentos, mas o outro homem também sorriu. Eles brindaram juntos mais uma vez. Talvez o vinho estivesse começando a fazer efeito, já que usaram muita força, o vinho derramou de seus copos encharcando a mesa. Ei, em cima da comida não. Não acha que vinho melhora o sabor de qualquer comida? Bem, meu paladar é meio ruim, no fim é tudo igual, acontece isso com você, um Glaus? Brahim. Me chame de Brahim. Se é assim, me chame de Gazef, então. Tá certo, Gazef. Os dois olharam um para o outro e riram, e houve tilintar agudo quando brindaram uma vez mais. Gazef abordou todos os tipos de tópicos, e Brahim logo se viu em território desconhecido. Em meio às suas conversas, Gazef perguntou indiferente. Mas falando nisso, como um homem como você acaba assim, Brahim? Ele fez essa pergunta com cuidado, como se tivesse medo de reabrir velhas feridas. Seu olhar penetrante não parecia estar testando a verdade de suas palavras. Ele parecia genuinamente preocupado em não ferir os sentimentos de Brahim. Obrigado. Gazef congelou com o agradecimento espontâneo de Brahim. Talvez esse rosto dele fosse divertido, mas a expressão de Brahim suavizou-se um pouco. Então, ele se endireitou e disse: Eu vi um monstro. Um monstro? Algum tipo de besta mágica? Eu acho que era uma vampira, o nome dela era Shaltear Bloodfallen. Com apenas o dedo mindinho, ela conseguiu defletir a técnica que criei, para te derrotar. Brahim sentiu que os olhos de Gazef se arregalaram um pouco. Então foi isso. Essas palavras foram acompanhadas por um sorriso bestial. Brahim sabia bem o que aquele sorriso significava. Era o desejo de qualquer guerreiro derrotar um poderoso inimigo. Brahim já se sentira assim em relação a Gazef. Por sua vez, Gazef provavelmente queria lutar contra Brahim também, para reexperimentar aquela batalha emocionante daquela vez. Entretanto, aquele sorriso bestial prontamente desapareceu. Em seu lugar estava o sorriso do capitão guerreiro do reino. Brahim descreveu a aparência da vampira, mas Gazef respondeu que nunca tinha ouvido falar dela antes. Então tomou um gole de vinho. Brahim tomou um gole e depois descreveu a batalha, ou melhor, de como ela o fez de gato e sapato. Mesmo assim, ele não tocou no assunto de ser membro da Brigada do Alastramento Mortífero. Ele sentiu que Gazef poderia dizer cada homem colhe o que planta, mas a verdade é que diante de um homem justo como Gazef, Brahim sentiu vergonha de mencionar as profundezas a que seu eu passado tinha se afundado em busca de habilidades de espada. Não havia dúvida nos olhos de Gazef depois que ele ouviu a coisa toda. Acredita em mim? O mundo é um lugar bem grande. Não seria estranho se existisse um monstro desses. Só ao olhar a história, havia coisas como os deuses demônios e os Dragon Lords. Se for como diz, eu não acho que poderia vencer um monstro tão poderoso também. Eu não sei o tanto que ficou mais forte, mas de uma coisa eu sei, nem você consegue derrotar aquilo. Ela vive num mundo que a gente nunca vai alcançar. Mesmo se a gente for junto, no máximo vai ser para prolongar a batalha de 1 segundo para 2. Você não deveria estar me confortando e dizendo, vamos dar conta, ou algo assim? Reclamou Gazef. No entanto, Brahim disse em tons severos. Gazef, você tem seu dever de proteger a família real como o capitão guerreiro do reino. Se um dia encontrar ela, não invente de desafiar, só ignore e torça para ela não te ver. Não jogue sua vida fora a troco de nada. Agradeço o conselho. Mas se esse monstro chamado Shaltear atacar o reino, vou jogar minha vida fora com orgulho, mesmo que tudo o que faça seja comprar algum tempo. Que tempo ele poderia comprar? Gazef ficaria impotente diante dela, a menos que ela quisesse brincar. Mesmo assim, Brahim começou a sentir que Gazef poderia ser capaz de fazer, mesmo que fosse apenas para comprar algum tempo. Não vá se esquecer do nome, é Shaltear Bloodfallen. Depois que Brahim descreveu sua aparência mais uma vez, Gazef assentiu gravemente. Tá, entendi. É melhor que me diga novamente quando o efeito do vinho passar, só por precaução. Vou tratar de aprender o máximo que puder sobre ela também. Não sei se ficar estudando ela vai servir para algo. Contra ela, é inútil.
Se sabemos que uma tempestade está chegando, não é melhor tomar providência? Melhor do que ficar sentado esperando um milagre. Podemos até conseguir algo bom se juntarmos pessoas inteligentes. Quem dera se fosse simples assim. Não sou próximo dele, mas conheço um aventureiro adamantite ousado. Ele deve ser capaz de inventar algo útil, mas enfim, o que planeja fazer no futuro, Brahim? As sobrancelhas de Brahim se entrelaçaram com essa pergunta. O que ele deveria fazer? Seus olhos inconscientemente olharam para sua amada katana ao lado da mesa. Um apego persistente. Em última análise, era apenas isso que significava. Independentemente de quanto tentasse, ele nunca será capaz de vencer aquele monstro. Seu sonho de se tornar o maior espadachim estava em ruínas. Ele desperdiçou sua vida por nada. A partir de agora, ele teria que manter os pés firmemente no chão e viver sua vida corretamente. Foi apenas um sonho infantil. O que devo fazer? Trabalhar numa fazenda, que tal? Ele nascera em um vilarejo agrícola e, embora tivesse perdido a prática da agricultura, o conhecimento ainda permanecia nos recantos de sua mente. A única outra coisa que ele sabia além disso era esgrima. Analisando por outras palavras, ele viveu uma vida muito focada. Agricultura, não é ruim, mas. E que tal se, porque não serve a nação comigo? Brahim não achou que fosse uma má ideia. Ele pode não ser capaz de vencer aquele monstro chamado Chaltear, mas ele se considerava bastante capaz em termos de habilidade em escala humana. Contudo, eu não sou dos mais sociáveis, esse negócio de ficar se curvando e puxando o saco não é comigo. Bem, eu não me curvei e nem puxei tanto saco assim. Desculpe. Eu não tava tirando sarro. Só que essa parada de servir à corte me fez pensar nesse tipo de coisa. Na verdade, acho que é uma boa ideia, Gazef. Lutar pelos outros, é só isso. Gazef, conheci um garoto chamado Klimb. Klimb? O que tem a voz rouca? Gazef fez quando viu Brahim acenar com a cabeça. Onde conheceu ele? Eu pensei que ele era o guarda-costas da princesa, é difícil ele não estar ao lado dela. Eu o vi quando na rua. Na rua? Bem, ele é esforçado, mas não tem talento. Não acho que vai ficar mais forte do que é agora. Tudo que o resta é treinar o corpo e melhorar os atributos físicos. Era isso que ele fazia lá? Vou dar umas dicas extras para ele depois. É como diz, ele não tem talento para esgrima. Mas em partes, ele é mais forte que eu. O olhar no rosto de Gazef parecia dizer: está falando sério? De fato, Brahim era muito mais habilidoso do que Klimb e mais talentoso também. Entretanto, Brahim sabia que essa discrepância não significava nada em face do verdadeiro poder, e então sentiu que menosprezar Klimb seria hipocrisia de sua parte. Em vez de discutir sobre uma diferença tão insignificante, Brahim sentiu que a forte vontade de Klimb, que resistira à intenção assassina do poderoso Sebas, era realmente digna de elogios. Quando ela acabou comigo, só pensei em fugir. Mas o Klimb nunca fugiria se tivesse que proteger alguém. Ele escolheria lutar. Talvez um homem como ele até consiga cortar a unha daquele monstro. Brahim não prestou atenção à expressão confusa de Gazef. Em vez disso, explicou grosseiramente os eventos do dia. Em outras palavras, o ataque ao bordel da 8 dedos. Certo. Então você e o Klimb, entendi. Se achar que isso vai te trazer problemas, eu vou embora, sem ressentimentos. Quero dizer, analisando a situação, ter alguém como eu, que entra e sai da sua casa, envolvido com problemas do submundo, é meio que, né? Não mesmo. Sabe, eu prefiro que venham aqui, aqueles desgraçados são vermes que infestam o reino. Eu gostaria muito de abrir caminho até o quartel deles. A 8 dedos é tão ruim assim pro reino? Essa gente me dá ânsia de vômito. Eles controlam a maioria das sociedades secretas do reino e lucram em cima delas. O dinheiro e os benefícios vão para os nobres, eles fazem vista grossa e permitem que esses bandidos andem impunemente pela sociedade. Se tentamos prendê-los, os nobres nos interferem, ficamos de mãos atadas. A única maneira de machucá-los é fazendo o que você fez, Brahim. Precisamos invadir seus esconderijos com cuidado, trazer seus atos criminosos à luz do dia e fazer um grande escarcéu.
Esses caras são mais influentes que a maioria dos nobres, então se falharmos, as consequências serão severas. Vocês não dão uma dentro, então? Isso aí. Então, espero que isso que fez os enfraqueça. Mas infelizmente, isso é muito improvável. Você não pode pedir ao rei para emitir um decreto real ou algo assim. Os nobres que se opõem a ele interferem nos bastidores, então não funciona. E eles têm aliados nas duas facções, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Quando o ar pairou pesadamente sobre a mesa, os dois beberam o vinho em silêncio e pegaram a comida.